O assunto que eu havia mencionado na abertura para você são os benefícios da cannabis medicinal no tratamento de diversas doenças. O que acontece? Esse assunto ele voltou a ser debatido agora recentemente, aqui em Santa Catarina especialmente, por conta de uma decisão da segunda vara da Justiça Federal lá de Florianópolis. O juiz Leonardo Cacau dos Santos Labradburi, acho que é esse o sobrenome dele, ele autorizou judicialmente a Associação Santa Cannabis a cultivar e produzir o óleo de planta para tratamento. A associação inclusive diz que tem em torno de 3.000 pacientes que serão beneficiados em todo o Brasil. E esse assunto já foi mais tabu, eu diria, né? Já houve um tempo em que qualquer comentário acerca de tratamento utilizando canabidiol, isso era uma coisa que não se falava muito. Graças ao bom Deus, hoje nós temos aí um avanço significativo nesse tema. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a doutora Manuela Satak, que é especialista em tratamento de dor crônica. Inclusive, ela tem vários pacientes que se utilizam desse tipo de tratamento, canabidiol, já há vários anos aqui no Brasil. Nós vamos tirar essas dúvidas aí com ela, esse bate-papo a partir de agora. E eu quero que você participe aqui com a gente. Manda aí a sua pergunta, porque já tem até uma pergunta que eu já vou fazer de imediato para a doutora. Então, agradecer a Rúbia que está aqui, a nossa colega jornalista Rúbia que está aqui assessorando ela. A pergunta é a seguinte, e é uma pergunta que eu já ouvi, eu não sou médico, óbvio. Se eu fizer um tratamento, eu vou ficar viciado? É uma das perguntas que a gente vai fazer aqui. Doutora Manuela, bem-vinda aqui à Rádio Cidade. Boa tarde, tudo certo? Obrigada, boa tarde a todos. Muito obrigada à Rádio Cidade pelo convite, principalmente para eu poder desmistificar, né, esse tabu que é se realmente a cannabis medicinal vicia ou não vicia. Já respondendo a sua pergunta, a cannabis medicinal usado para fins de tratamento médico não vicia. Por que não vicia? Porque a cannabis medicinal, ela é feita através da retirada de substâncias da planta cannabis, que a gente chama de fitocannabinoides, dentre eles o CBD, que você citou, o THC, o CBG, de forma controlada. Através dessas substâncias são feitos extratos, gotas, né, que vão ser administrados conforme a queixa dos pacientes. Já a planta utilizada para fins recreativos, a maconha fumada, ela tem uma alta concentração de THC, normalmente ali em torno de 14%, né? E é isso que leva ao vício e é isso que leva aos malefícios da planta, essa alta concentração de THC. Já a forma medicinal, a gente não tem essa alta concentração de THC. Inclusive, o máximo de THC que a gente utiliza normalmente é 4%. Muitas vezes, dependendo da queixa da pessoa, a gente nem utiliza THC na fórmula. A partir de que momento, doutora, que se percebeu que o canabidiol poderia ser utilizado para o tratamento aí de vários problemas de saúde, né, específico desses que a senhora se referiu? Em que momento que percebeu-se que além dos malefícios que a gente sabe, mas que ela poderia também ser utilizada para curar, ou pelo menos para aliviar o sofrimento das pessoas? Isso já vem muito da antiguidade, já faz tempo. Os índios já utilizavam, né, a cannabis, a folha principalmente, de forma mascada e depois fumada, né, os xamãs para fins medicinais. Aí depois começou a utilizar de forma recreativa, aí depois, né, até as pessoas que algumas vezes utilizam de forma recreativa, começou também a relatar alguma melhora de dor, mas com os malefícios, né, da forma fumada. Aí começou a se isolar as substâncias, a estudar essas substâncias isoladas, aí através de trabalhos científicos, né, randomizados, né, controlados, tudo isso, aí se observou a melhora desses pacientes. Fez alguma pergunta, Elvis? Na verdade, até a gente estava comentando aqui antes, no intervalo, né? Que as pessoas têm muito esse preconceito, né, de que a maconha é uma droga e não deve ser usada. Só que o remédio, o medicamento em si, todo medicamento já é uma droga, né? Sim, aí sim. Até a gente estava comentando a forma de utilizá-lo, né? Porque também, se o medicamento remédio ali que você toma, o remédio para pressão, ele também for utilizado de uma forma inadequada, ele também vai causar causar malefícios, malefícios. Todo remédio tem efeito colateral, né? A gente tem que saber
dosar, né, o custo-benefício de se receitar um remédio, se vale a pena ou não. Por exemplo, até a cocaína. A cocaína, ela já foi utilizada como anestésico tópico para fazer cirurgia cirurgia ocular, entendeu? Então, a morfina, que é utilizada hoje como analgésico, né? A morfina também, né? Ela vem do ópio, que o ópio, o que é? É uma droga. E a morfina é um medicamento. Então, tudo é você saber utilizar a concentração, é você saber dosar, saber indicar. Quando bem indicado, os malefícios são bem menores, né? Os efeitos colaterais, tudo isso tende a ser reduzido. Doutora, até uma dúvida que eu tenho em relação à faixa etária, né, das pessoas que podem estar utilizando esse medicamento canabidiol, né? Tem alguma restrição? A cannabis medicinal só pode ser receitado para crianças autistas e com epilepsia, tá? Crianças, por exemplo, que às vezes muitas mães me perguntam, tem TDAH, alguma coisa assim, a gente não está autorizado a prescrever. Então, crianças a gente só prescreve se tiver autismo ou epilepsia. Agora, adultos, a princípio, não tem restrição. Alguns tipos de quimioterápicos têm interação medicamentosa. Então, pacientes com câncer, a gente tem que ver que tipo de quimioterápico que está utilizando, né, pra gente saber se pode prescrever ou não. Então, por isso que é um medicamento, né? Não é um oba-oba que serve para todo mundo e não é uma medicação única, né? Como eu falei, é uma classe de medicamentos, né? Por exemplo, eu gosto sempre de comparar com o antidepressivo. O antidepressivo tem a fluoxetina, a sertralina e etc. A cannabis medicinal também, tá? Tem o CBD, né? Tem o CBG, tem o THC e a gente pode trabalhar, né, com essas substâncias em diferentes doenças. Agora, doutora, não é simplesmente eu querer utilizar, eu preciso passar por uma série de exames, né? Consulta, né? Precisa. Como é que funciona esse processo? Então, assim, a Anvisa, né, que é o nosso órgão regulamentador, né, de prescrições médicas, de controle de tudo isso no Brasil, regulamentou que a cannabis medicinal no Brasil só pode ser vendida com receita médica, tá? Então, você precisa passar por uma consulta médica, aí o médico vai avaliar se você tem indicação ou não, né? Que tipo de medicamentos que você usa, quais as outras doenças que você tem, né? A partir daí, você vai receber uma receita médica controlada. Aí, dependendo do tipo, né, da cannabis medicinal que vai ser receitado para você, aí você pode comprar tanto na farmácia comum, ou através das importadoras, ou através das associações, né? Que você até citou a Santa Cannabis ali de Floripa no começo aqui da entrevista, né? Hoje no Brasil existem 20 e poucas associações que têm autorização judicial para plantar e produzir o extrato da cannabis medicinal. Então, você precisa passar por uma consulta médica e ter essa receita controlada para poder comprar. E, normalmente, o próprio médico já encaminha. Esse tipo de cannabis medicinal você vai comprar direto na farmácia. Esse você vai comprar nas associações. Agora, essas associações, elas também têm um controle, eu acredito que bastante forte, né? Dos órgãos, né? Tem um controle, eles têm o CNPJ. A maioria, né, conseguiu montar a associação através de ações judiciais, né? Tanto que tem toda essa polêmica por causa disso, porque até então, cada paciente que ia utilizar, para eles poderem implantar e produzir, eles tinham que entrar com mandato judicial. Né? Agora, com essa nova regulamentação, isso já não é tão burocrático. Ainda existe a burocracia da produção, né? Mas agora é bem menos através das associações, tá? Eu estou vendo aqui algumas informações em nível aí de... a estimativa é de que cerca de 3.400 pacientes no Brasil sejam beneficiados, além de 20 famílias de colaboradores. É um número até significativo, mas ao mesmo tempo, se a gente pensar em termos de população brasileira, ainda é pouco, né? São pessoas que, obviamente, obtiveram essa autorização judicial. Esse número, ele é maior ou fica nessa faixa? Não, é bem maior, né? Porque, assim, essa é só da Santa Cannabis. Existem perfeito. 20, se eu não me engano, 22 ou 24 associações no Brasil. E outras que estão sendo formadas, né? Com o maior conhecimento da população, a maior procura, com a justiça também facilitando, né? Toda a produção ali, o plantio e a produção do extrato. Então, tende a crescer ainda mais. Porque essas associações, elas não têm fins lucrativos.
né? Então, daí o valor do extrato fica muito mais barato. As importadas, né? O problema das importadas é o alto custo, tanto que com relação ao imposto, com relação ao frete, tudo isso. Então, facilita o acesso a mais gente com as associações. E uma questão também, né? Sobre as farmácias que a doutora citou, né? Essas farmácias, elas são farmácias comuns, como a gente está acostumado aí no centro das cidades, ou são farmácias específicas nesse ramo? Não, são farmácias comuns. Não sei se eu posso citar, aqui em Brusque tem uma farmácia só a princípio que tem as principais. A gente tem a Panvel, que é a que vende a maioria. A Droga Raia, acho que vende um laboratório também, mas a Panvel é o que trabalha com a maioria dos laboratórios de cannabis medicinal. Ou seja, não é qualquer estabelecimento, então. Não, também não são as farmácias pequenas, não são as grandes redes que têm à disposição. Quando a gente receita, a gente já encaminha para essas farmácias para eles conseguirem a medicação. Quando não tem a pronta entrega, eles encomendam, né? Chega rapidinho. Perfeito. São 12h42, fazer um intervalinho comercial rapidinho, só pra gente botar em dia aqui o nosso faturamento. Depois do intervalo a gente volta aí com a sequência aí da entrevista com a doutora Manuela Satak sobre o uso do canabidiol para tratamento de doenças. Se você tem alguma dúvida, pergunta aqui no 91877556 ou na nossa live no YouTube 92,3 FM. Nosso assunto aqui é o uso do canabidiol para tratamento de doenças. Afinal de contas, quais são os mitos e verdades em torno desse assunto? Tem até algumas perguntas aqui que estão chegando aí para a doutora. Estamos entrevistando a doutora Manuela Satak, que é especialista aí no assunto e que tem bastante conhecimento para tirar as dúvidas, viu? A pergunta que chega aqui, doutor, é a seguinte: gostaria de saber se a cannabis pode ser tomada para quem tem glaucoma. Doutora Manuela é top, tá mandando aqui, deixa eu ver quem é que tá mandando. O pessoal acho que é do Sindicato do Comércio ali, mandou aqui a pergunta. E aí, doutora? Então, ainda está em estudo, tá? São estudos que são bem promissores, tanto na forma de colírio quanto a forma tomada, mas assim, cientificamente falando, ainda não está comprovado que melhoraria o glaucoma. Mas já estão desenvolvendo estudos. Eu acredito que sim, tá? Que é uma promessa que logo já não vai mais ser promessa, né? Vai ser realmente um tratamento, uma realidade, tá? Mas dizer hoje ainda não está liberado para o tratamento de glaucoma, mas está em estudo. A Kátia, que está mandando aqui, Kátia, né? Agora eu sinto grande Kátia, querida. A Ana do bairro São Pedro está mandando aqui a pergunta, dizendo aqui o seguinte: gostaria de saber da doutora, os medicamentos com canabidiol são comprimidos ou óleo? Existe comprimidos, tá? Existem cápsulas, mas no Brasil são pouco comercializados. Hoje a gente usa mais óleo, os extratos mesmo, de gotinhas, né? Eu até prefiro gotinhas, que é mais fácil de titular, porque cada pessoa responde de uma maneira diferente, né? As doses da cannabis medicinal. Então, com extrato, eu tenho paciente, por exemplo, que do mesmo tipo de cannabis, para a mesma doença, toma 5 gotas é o suficiente. Já tem paciente que toma 40 gotas. Então, isso é muito relativo de pessoa para pessoa, né? Então, eu gosto também de trabalhar com extrato por causa disso. Mas são as duas fórmulas que a gente tem no Brasil, né? Seria as cápsulas, que é bem difícil de encontrar, mas tem as importadas. Mas o que é mais comercializado são os óleos, os extratos. A pergunta que também chega aqui do Genésio, essa me interessa. Para dores de hérnia de disco na coluna, pode ser usado cannabis? E qual médico pode receitar? Pergunta do Genésio aqui. Então, para hérnia de disco é muito relativo, né? A gente tem que examinar, ver se é uma dor crônica, que não tem uma grande compressão nervosa dessa hérnia. Sim, a cannabis ajuda bastante, porque a cannabis também, ela além de modular uma dor crônica, ela também ajuda na parte do relaxamento muscular, diminui a ansiedade, porque existem algumas dores lombares que estão relacionadas à ansiedade. Então, isso ajudaria. Mas, como eu disse, tem que ver a causa dessa dor lombar, né? Se a causa for isso, ajuda realmente.
E a segunda pergunta era que ele perguntou... Que médico especialista pode receitar? Qualquer profissional médico? Não, tem que ser um profissional que tenha formação para prescrever cannabis medicinal, né? Hoje existem cursos pós-graduação que a gente faz para poder prescrever a cannabis medicinal, tá? Então não é qualquer médico que prescreve. Normalmente são os especialistas em dor, neurologista, alguns psiquiatras, mas aí tem que ver se o médico tem essa formação ou não. Fibromialgia ajuda? É bom? Ajuda muito, é o meu dia a dia no meu consultório, adoro atender pacientes com fibromialgia, tenho muitos. Inclusive fibromialgia, eu tenho alguns pacientes que tomavam vários remédios e conseguiram, né, parar de tomar com a ajuda da cannabis e com a ajuda da pessoa, lógico, né, que se não fizer atividade física, a fibromialgia não vai melhorar, mas a cannabis ajuda muito. Para fibromialgia, a gente normalmente faz uma mistura, tá, da cannabis medicinal. A gente, normalmente de dia, a gente deixa uma fórmula com CBD e THC, aí à noite a gente deixa mais CBD. Tá? Até eu gosto de citar esse exemplo, porque muita gente acha que, né, que a cannabis medicinal é só um tipo de extrato, até porque tem gente que compra de forma ilegal aí, que a gente sabe. Sim. Ah, não, comprei a cannabis medicinal, mas o que tem nessa cannabis medicinal? Ah, não sei, não tá escrito nada. Como é que você não sabe, né? Que são vários tipos, é a mesma coisa você comprar. Comprei um antidepressivo, mas qual antidepressivo? Tem que saber, né? A cannabis medicinal é a mesma coisa. E o exemplo é fibromialgia. Fibromialgia a gente não consegue tratar só com um tipo da cannabis medicinal. A gente precisa fazer ali, trabalhar normalmente com 2 tipos desse extrato, né? Que é o THC com CBD e depois só o CBD. Mais uma pergunta aqui, esse medicamento ajuda? O meu amigo Isaías Machado está dizendo aqui o seguinte: esse medicamento ajuda em dores crônicas que a gente tem pelo corpo devido à idade? Do tipo artrose, se for do tipo artrose, ajuda com certeza, tá? Ajuda bastante. Eu também tenho alguns pacientes que eu trato, tá? Com artrose, tem que ver o tipo de dor crônica que ele está se referindo, né? Existem algumas mialgias, assim, que são dores musculares, dependendo da dor muscular, também pode ajudar, tá? Mas se ele está se referindo à artrose, ajuda com certeza. E doutora, a doutora tinha comentado aqui que tem cursos de pós-graduação, né? Justamente para os médicos, doutores aí se especializar nessa área para poder prescrever, né? Sim. Inclusive a doutora citou psiquiatras, né? A minha pergunta é, para sintomas aí psicológicos, né? Psiquiátricos, é indicado o uso da cannabis? Sim, principalmente para o tratamento da ansiedade. A ansiedade melhora muito com a cannabis medicinal. A ansiedade, insônia, sim, e fibromialgia são os meus carros-chefes no meu consultório de prescrição de cannabis medicinal, tá? Depressão é relativo. Depressão, os estudos mostram, assim, alguns estudos mostram que tem melhora, alguns falam que não tem tanta melhora, assim, o foco mesmo da cannabis medicinal é na ansiedade e insônia, né, dentro da psiquiatria. Depressão, só se a depressão tiver relacionado também à ansiedade, uma depressão leve, já uma depressão moderada, grave, a gente precisa realmente dos antidepressivos. Doutora, para a gente fechar, quais são, aqui nós falamos de várias doenças, vários problemas de saúde, o que tem, já se tem mais avançado em termos de comprovação que o canabidiol tem um efeito mais prático, né? Que ele realmente traz essa melhora de forma significativa? Quais doenças? Sim, falando de estudo científico, tá? O primeiro grande estudo, né, que até liberou o uso da cannabis medicinal, né, tornou ela mais popular, foi em epilepsia e esclerose múltipla. Sim. Epilepsia realmente está bem comprovado que reduz muito as crises, tá? Então, tanto que é liberado para crianças, né? A parte da esclerose múltipla, né? As partes das dores, da fadiga muscular, que a pessoa que tem esclerose múltipla, a cannabis medicinal ajuda muito também. Pessoas com Parkinson têm muita rigidez muscular, tem muita insônia, muito terror noturno, né? Os pesadelos à noite também ajuda, tá? A ansiedade também está bem documentado, fibromialgia, dor crônica, de um modo geral, enxaqueca também tem uma teoria que diz que uma das causas da enxaqueca é desregulação do nosso sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é onde a cannabis medicinal atua. Então, a gente vê uma melhora importante da enxaqueca, principalmente nos pacientes que a gente percebe que a causa da enxaqueca
essa desregulação do sistema endocannabinoide. Então, existe uma vasta gama de tratamento, né? Se eu for começar a citar aqui, vou ficar uns 15 minutos Alzheimer falando. agressivo. Alzheimer, as demências. As demências. Principalmente se a gente começa a tratar no início, dá uma freada na demência. Não é que vai curar. Curar, não. Alzheimer avançado, quando a pessoa já começa a apresentar agressividade, diminui bastante a agressividade, tá? Dessas pessoas, né? Porque elas ficam agressivas porque elas deixam de reconhecer o meio ambiente, né? Como defesa, elas começam a ficar agressivo. E a cannabis medicinal diminui a agressividade dessas pessoas, assim como um autista grave, né? Um autista grave, muitas vezes, também acaba se tornando agressivo. Então, a gente receita a cannabis medicinal para diminuir a agressividade, o comportamento, né, irritativo, a raiva, tudo isso que esses pacientes apresentam, essas pessoas apresentam. Muito bem, então, vejo que o pessoal participando aqui bastante, né, tirando aí as suas dúvidas, né, em relação, tem mais alguma pergunta, Elvis? Não, até um comentário aqui que eu queria fazer, né? Porque a gente, as pessoas veem a maconha, né, como algo ruim, e realmente utilizada de forma errada é algo ruim, né? Mas a gente tem que botar um pouco a mão na consciência e entender que todo medicamento utilizado é ruim, né? Ele é bom para tratar aquela determinada doença, porque ele tem uma prescrição, porque ele tem uma forma de colocação adequada, né? Então, a gente colocar, porque o uso da maconha para tratamento é algo absurdo, é hipocrisia, porque a gente também tem que pensar no próximo, né? Se esse próximo tá passando justamente por uma dor aí que não consegue cessar com outro medicamento, né? E tem essa possibilidade mais natural, né, para se tratar isso, que realmente vá fazer efeito, por que não, né? Por que não? E eu acho também conhecer melhor antes de julgar, né? Exato. Que o grande problema hoje é que as pessoas saem julgando sem antes estudar, sem antes saber o que realmente é, né? Vai julgando porque é maconha, é aquela droga e vai fumar também e vai ficar chapadão. Não é nada disso. A partir do momento que você tem o conhecimento, que você estuda antes de dar a sua opinião, eu acho que daí já é diferente. Daí eu acho que a pessoa já não vai ver, né, com maus olhos, e realmente o que você falou tá certíssimo, né? O medicamento, tudo depende da dose e da indicação, que também pode ser uma droga. E como a doutora, inclusive, falou que a morfina, né, é do ópio, né? Isso. Então, eu creio que muitas pessoas não sabem que a morfina vem do ópio. O ópio é uma droga, né? Então, tipo, justamente como a doutora falou, a informação, né? A pessoa buscar a informação é o que faz a diferença mesmo. Muito bem, são 12h58, doutora Manuela, muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, né? E se alguém tiver alguma dúvida, quiser me mandar, acho que dá para deixar meu e-mail aqui depois, né? Pode mandar um direct também no Instagram, que eu estou à disposição, tá bom? Para responder as dúvidas de vocês. Perfeito, obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite.